Olá e bem-vindos de volta ao canal. Hoje trago-vos um caso clínico muito interessante de uma disfunção da articulação temporomandibular com limitação de movimento. As disfunções da articulação temporomandibular, ou da ATM, são algo que nós, em clínica de acupuntura, vamos ver muitas vezes e são casos que eu sei que muitos colegas têm alguma dificuldade em tratar. Mas, com a combinação do método de equilíbrio e a acupuntura Tung, vamos conseguir alguns resultados extraordinários. E por isso é que vos trago este caso. Este foi um caso que eu tive na semana passada e que a combinação de pontos que eu usei e os resultados que eu obtive são uma ótima ilustração da eficácia destes métodos e de como é que podemos aplicar estes métodos no tratamento de patologias como ATM, independente da sua origem. Sabemos que disfunções da ATM podem ter uma série de origens diferentes, portanto, uma série de razões para esta patologia, desde disfunções mecânicas na articulação, questões da cervical, até mesmo questões emocionais, bruxismo, tudo isto pode causar disfunções da ATM. E, na verdade, na maior parte dos casos que nós vemos, vai haver aqui uma combinação de fatores, sendo que por norma temos um fator principal, mas há sempre uma combinação de fatores. Quero-vos pedir desculpa aqui pelo ruído da ambulância, mas não temos como controlar, vamos tentar trabalhar através deste ruído, mas peço desculpa se vos estiver a distrair. Se quiser aprender mais sobre as técnicas que eu falo nos meus vídeos, pode seguir o link abaixo para ver a minha formação sobre acupuntura do método equilíbrio. Nesta formação vai aprender todas as técnicas para tratamento de dor com resultado imediato. A formação está em português e em inglês e é só seguir o link. Então, voltando ao nosso tema, há muitas causas de disfunção da ATM, mas seja qual for a causa, por norma é uma patologia que vai trazer muita chatice aos nossos pacientes, muita perda de qualidade de vida, porque vão ter dor, podem ter dificuldade em abrir a boca, podem ter dificuldade a mastigar, dificuldade a falar. Muitas vezes dá origem a cefaleias, muitas vezes dá origem a zumbidos. Portanto, é algo que é muito importante que nós estejamos confortáveis em tratar, porque apesar de não ser uma patologia que vai colocar a vida do paciente em risco, é uma patologia que lhes tira muita qualidade de vida e que surge com muita frequência. Vamos então mergulhar aqui no nosso caso clínico para eu vos poder mostrar aquilo que eu fiz neste caso. Tratava-se então de uma paciente do sexo feminino com 35 anos e a paciente apresentava queixas na ATM esquerda, sendo que tinha dor em toda esta área, desde a articulação até a zona do ouvido, provocava-lhe também cefaleias maioritariamente frontais que surgiram com esta disfunção da ATM e estava com esta queixa em agravamento há cerca de 3 semanas. Ao questionar a paciente, ela disse-me que isto surgiu depois de uma chatice familiar. Ela teve uma discussão com o pai, que é alguém que tem uma influência muito grande na vida dela, e teve que dizer não ao pai e não gostou, e houve ali uma série de emoções que complicaram a situação e o primeiro sintoma foi esta disfunção da ATM. Ora, só por aqui nós já podemos começar a imaginar numa disfunção relacionada com a vesícula biliar, certo? Continuando a análise do caso, ao ver o pulso e língua da paciente, encontrei imensos sinais madeira. Portanto, víamos pulso em corda, víamos as laterais da língua com marcas de dentes, sendo que a língua não estava propriamente inchada, portanto, normalmente é um sinal de tensão de estarmos a empurrar a língua contra os dentes. Tudo isto aponta para sinais madeira. Isto também, se pensarmos nos canais que passam nesta zona, vamos ter aqui também a vesícula biliar como um possível culpado. Havia aqui mais 2 situações que me obrigavam a pensar em outros canais, sendo esta dor de cabeça frontal, tipicamente falamos em Yang Ming, portanto, uma combinação estômago-intestino grosso, e tínhamos também algumas queixas no ouvido que me podiam fazer pensar em alguma questão relacionada com intestino delgado. Portanto, canais afetados principais, sabemos que temos a vesícula biliar, possivelmente teremos que trabalhar também
fígado, talvez, estômago, intestino grosso. E vamos avaliar como é que a paciente evolui à medida que fazemos o nosso tratamento. A primeira coisa que eu fiz foi usar um ponto de acupuntura tongue chamado Earbay, que é um ponto que fica na orelha. Ora, eu vou-vos colocar aqui uma imagem deste ponto. Como podem ver, este ponto fica localizado na parte de trás da orelha. Estão aqui a ver a localização no terço superior, mas na verdade eu não uso a localização clássica deste ponto e o que eu faço é, na parte de trás da orelha do paciente, vou procurar por um vaso sanguíneo, portanto um capilar que se consiga ver, uma aranha vascular, e vou sangrar esse ponto. Este ponto tem uma ação fabulosa na dor da ATM e dificuldade em abrir a boca. Portanto, o que eu fiz foi olhar para a orelha esquerda da paciente, portanto do mesmo lado afetado, e encontrei um vaso e tirei uma gota de sangue desse vaso. Imediatamente a paciente recuperou toda a mobilidade da articulação, portanto conseguia abrir a boca já sem qualquer limitação e a dor reduziu significativamente. A paciente ficou em êxtase quando viu este resultado, nunca imaginou que pudesse ser tão rápido. Mas isto foi o nosso princípio, vamos agora continuar com o tratamento. Do lado contralateral, portanto do lado direito, eu fui à mão e usei um ponto Ashi na área do 3 do triplo aquecedor. Ora, como estamos aqui a diagnosticar maioritariamente uma dor de origem vesículo-biliar, o triplo aquecedor, segundo o método de equilíbrio, trata a vesícula-biliar pelo sistema 1 e a mão é uma ótima imagem para representar a cabeça, portanto este ponto é excelente. Colocamos 3 do triplo aquecedor e, como a paciente tinha uma queixa de dor de cabeça frontal, coloquei também o ponto 2205 da acupuntura tongue ou Lingu. Este é um ponto que fica muito próximo do 4 do intestino grosso, portanto que nos vai tratar uma dor de cabeça Yang Ming. Também é um ponto que fica na mão, portanto uma ótima imagem da cabeça. E o Lingu é um ponto que tem indicação específica para cefaleias. Este ponto, além de ficar sobre o canal clássico do intestino grosso, tem ainda o Shanjing, ou os canais do mestre Tung, do pulmão, coração e rim. Quando coloquei estes dois pontos, a dor de cabeça frontal desapareceu a 100% e a dor à volta da articulação temporomandibular reduziu. A paciente agora registava mais uma sensação de tensão ao tentar abrir a boca do que propriamente dor. Continuei com o tratamento, como ainda só tínhamos 2 agulhas colocadas, e usei o ponto 66.03 da acupuntura tongue. Este ponto chama-se Ho Ying, ou fogo duro, e tem o Shanjing do fígado e do coração. E este ponto tem a particularidade de também ter indicação para tratarmos dificuldade em abrir a boca. Além disso, este ponto fica muito próximo do 3 do fígado, portanto estamos a falar de um ponto no canal do fígado. Mais uma vez, segundo o método de equilíbrio, o fígado equilibra a vesícula biliar e o pé é uma ótima imagem para representarmos a cabeça. Portanto, este ponto faria todo o sentido neste tratamento. A ATM ficou quase resolvida, mas ainda sentia um pouco de tensão e já não era propriamente dificuldade em abrir a boca, mas a paciente, apesar de ter o ângulo completo de movimento, dizia que no máximo de amplitude ainda sentia um bocadinho de incómodo e começou a identificar que também tinha alguma dor interna no ouvido, provavelmente associada à ATM. Ora, para abordar esta dor no ouvido, eu voltei à mão direita e coloquei o 3 do intestino delgado. Este é um ponto que tem uma ação espetacular sobre tudo o que é ouvido e mal coloquei este ponto, a paciente disse que sentiu uma sensação de choque muito forte na colocação da agulha e a dor do ouvido desapareceu. Então, faltava só aqui acabar de resolver esta questão relacionada com a tensão e a dor no máximo de abertura. Então, decidi acrescentar primeiro na perna esquerda a agulha guia para a vesícula biliar, portanto, vesícula biliar 41, e acrescentar ainda outro ponto de tongue muito interessante, que é o 77.22 ou Sessan Li. Este é um ponto que fica entre o canal do estômago e o canal da vesícula biliar, tem o Shanjing do pulmão e dos dentes e tem uma ação muito interessante em tudo o que acontece aqui nesta zona da face. Quando coloquei estes dois pontos, a paciente registou que já não havia qualquer tensão, qualquer tipo de dor, a ATM estava normal, o ouvido deixou de doer e a cabeça deixou de doer. Podíamos ter parado por aqui, mas a paciente também tinha apresentado queixas relacionadas com o seu sono. Dizia que tinha um sono que era muito agitado, com muitos sonhos,
e que por vezes tinha a sensação de acordar com um sono não reparador, acordava muitas vezes durante a noite. Ora, isto, associado ao diagnóstico que fizemos aqui de um excesso de madeira, fez-me pensar em concluir este equilíbrio fazendo um equilíbrio global para tratar a madeira, portanto, fígado e vesícula biliar. Então, se pensarem, já temos aqui triplo aquecedor, fígado, vesícula biliar. Se acrescentássemos um ponto do pericárdio, conseguimos fazer aqui um equilíbrio entre Shaoyang e Zhuoyin. Então, o que eu fiz foi acrescentar aqui o ponto Ashi na zona do 3 do pericárdio para fazermos este equilíbrio global em relação ao fígado. Acrescentei ainda o Yin Tang, uma vez que a paciente ainda estava com algum stress relacionado com aquela questão familiar. E este foi o tratamento. A paciente saiu do consultório sem qualquer dor, sem qualquer incómodo, e vi a paciente novamente esta semana, portanto, passado aproximadamente 7 dias da sessão anterior. Qual foi o feedback da paciente? A dor desapareceu durante o primeiro dia, mas voltou no fim da primeira noite. Portanto, ao fim de um dia a dor começou a voltar, mas voltou numa intensidade mais reduzida. A amplitude de movimento manteve-se sempre constante, ou seja, não perdeu a amplitude de movimento, mas alguma da dor voltou. Registou também que o sono tinha vindo a melhorar gradualmente desde a nossa sessão, portanto, a cada dia que passa o seu sono estava melhor. Acordava menos vezes, tinha menos sonhos vívidos e tinha mais sensação de descanso após o sono. Então o que eu fiz foi manter exatamente o mesmo tratamento, à exceção da sangria do Herbei. Esta só fiz na primeira sessão. Nesta segunda coloquei apenas os pontos de acupuntura e já não coloquei o Lingu porque a paciente já não registava dor de cabeça frontal. Agora era apenas o ouvido e a ATM. Então mantivemos aqui o 3 do intestino delgado, triplo aquecedor 3, 6603, VB41, Sessan Li e 3 do pericárdio e também o Yin Tang. Mais uma vez, a paciente saiu sem qualquer dor do consultório. Vamos agora ver a evolução. O que nós esperamos é que se mantenha esta curva de evolução. Portanto, se na primeira semana houve uma redução drástica de dor, esperamos agora que a redução seja ainda maior, que tenhamos mais dias completamente sem dor e quando a dor volte seja ainda mais fraca. E este é o tipo de resultados que podemos esperar quando aplicamos esta combinação de método equilíbrio com acupuntura Tung. Falamos de resultados rápidos, muitas vezes instantâneos, mas ao mesmo tempo resultados sustentados, ou seja, mesmo quando a dor começa a voltar, volta de uma forma mais ténue. Claro, quando falamos de problemas mais complexos, não podemos esperar que uma sessão seja suficiente, mas é importante que nos habituemos a tentar todas as sessões ter um resultado concreto. Portanto, cada vez que o paciente se deita na nossa marquesa, a minha opinião é que deve levantar-se melhor do que aquilo que se deitou. E esta, para mim, é a importância destas técnicas de acupuntura distal, porque nos trazem este tipo de resultados sólidos, consistentes e rápidos. Tanto quando falamos de acupuntura Tung, como de método equilíbrio e também de técnicas de sangria. Daí que eu falo em quase todos os meus vídeos. Se ainda não trabalham com este tipo de técnicas, façam formação, estudem, comprem livros, vejam vídeos, mas aprendam a trabalhar com as técnicas da acupuntura distal porque elas vão mudar a vossa prática. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever ao canal e partilhem este vídeo com qualquer pessoa que possa beneficiar dele e eu encontro-vos no próximo.